Fala galera, finalmente hoje tem Flamengo e não é qualquer jogo, é Flamengo e Red Bull Bragantino. Se o Flamengo vencer, ele vai ficar apenas a 2 pontos do líder Palmeiras. E se o Botafogo perder hoje, o Flamengo iguala o número de pontos e irá ficar na terceira posição do campeonato com os mesmos números de jogos do Palmeiras e também do Botafogo. E aí, tá confiante para esse jogo? Deixe seu palpite aqui abaixo, meu palpite é 3-0 Mengão. Tô confiante. E se você tá confiante assim como eu, venha fazer a sua fezinha na 1xBet. A 1xBet é parceira de grandes clubes do mundo, tais como Barcelona, Liverpool e Chelsea, também é nova parceira aqui do canal. E a 1xBet tá pagando quase o dobro para esse jogo do Flamengo contra o Bragantino. Então se você quiser fazer a sua fezinha, eu estarei deixando aqui o link no primeiro comentário fixado desse vídeo para você ir diretamente para o site, se cadastrar e usando o cupom aqui do canal Treta1x você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Então não perca essa oportunidade. Venha você também apostar na 1xBet, link do site está aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, beleza? Mas agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Como foi frequentado o Maracanã nessa semana? Jogo da Seleção Brasileira, Fluminense e São Paulo. E hoje ainda tem Flamengo e Bragantino. Flamengo com força máxima, trazendo todo mundo que estava a serviço de seleções. E o Bragantino com a confiança lá no alto. Detalhes aqui. O Flamengo recebe o Bragantino no Maracanã. Será o terceiro jogo consecutivo no estádio nesta semana. O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam na parte de cima da tabela, seja para garantir uma vaguinha no G4 ou até, quem sabe, sonhar com o título. Temos que jogar com o coração, né, para tentar levar a vitória, para seguir ganhando, para entrar mais ainda na briga pelo título. Sim, o Flamengo é um clube de expressão mundial, o Tite é um treinador de expressão mundial, os jogadores que compõem o Flamengo são jogadores de expressão mundial e sabemos as dificuldades que vamos encontrar, mas acreditamos muito naquilo que é a nossa capacidade. Tanto o Flamengo como o Bragantino empataram na última rodada. O rubro-negro se frustrou diante do Fluminense. Já o Massa Bruta ficou na igualdade com o Botafogo em casa. O time de Bragança Paulista aposta no bom retrospecto após as pausas da data FIFA. Nas últimas 3, venceu todos os jogos que vieram na sequência. Uma dessas vitórias foi justamente em cima do Flamengo. E que vitória! 4-0. Estava para não o dizer, mas vou dizer, este jogo era para ter sido feito há um mês atrás. E por alguma razão ele não foi feito há um mês atrás, vai ser feito agora. Nós sabemos que quando tivemos estas pausas FIFA, tivemos sempre um aproveitamento profilático em termos daquilo que é a relação entre a estimulação e a recuperação. Os jogadores sempre deram uma resposta muito boa em relação a isso. Para mais tarde, Pedro Caixinha vai precisar mudar o time em relação à última partida. O zagueiro Léo Realpe e o lateral direito Andrés Hurtado estavam com a seleção equatoriana. Além disso, Léo está suspenso. No ataque, Elinho retorna de suspensão. O provável time tem Cleiton, Aderlan, Lucas Cunha ou Lucas Rafael, Léo Ortiz e Juninho Capixaba, Matheus Fernandes ou Thiago Borbas, Jadson e Lucas Evangelista, Elinho Mosqueira e Eduardo Sacha. O técnico Tite tem quase todos os atletas à disposição, com exceção de Gabigol, que foi expulso no clássico contra o Fluminense. Vale lembrar que o clube montou um esquema especial com direito a jatinho para trazer Arrascaeta, Varela e Pulgar, que estavam com as suas seleções. Tudo indica que Arrasca e Pulgar serão titulares mais tarde. Tite deve repetir a escalação do time que venceu o Palmeiras por 3-0. A boa notícia para os flamenguistas é que Gerson e Bruno Henrique foram julgados pelo STJD por conta das expulsões contra o Santos e estão liberados. O Flamengo de Tite deve ir a campo com Rossi, Mateuzinho, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric Pulgar ou Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta. Lá na frente, Everton, Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro.
Quem vencer pode pegar a calculadora e começar a fazer as contas, porque a disputa promete ficar ainda mais acirrada. Duelo de qualidade, Flamengo e Bragantino, os dois estão na parte alta da tabela. E aí, Dedê, teremos um vencedor ou empate? Briga primeiro acho que pela vaga na Libertadores direta, né? Lorena, eu vou de 2-1 Flamengo esse jogo aí. 2-1 Flamengo. Fui bem, hein? Eu acho, hein? 2-1. Sei porque eu tô pensando no empate. Ah, vá. 1-1. Ah, vá. Não gosta, né, Lorena, de empatezinho? Não, é porque eu acho que as duas equipes têm qualidade, o Flamengo com força máxima, o Bragantino tem mostrado um repertório interessante, principalmente quando joga fora de casa, enfim, por isso que eu fui de empate. Beleza. Tati Tavares, cadê Tatizinha? Já tá no Maracanã para esse jogaço de hoje. Quero saber o seguinte, Tati, quero informação de público, de como é que tá a procura de ingresso, vai estar lotado o Maraca de novo, a torcida ainda acredita, como é que tá o clima? Faz aquele x-tudão pra gente aí. Boa tarde, Tatizinha. Todo mundo com saudade do Flamengo. E hoje, então, Flamengo e Bragantino aqui no Maracanã, 9h30 da noite. Jogo grande, jogo de quem disputa a parte de cima da tabela, né? O Flamengo, que está na 6ª posição com 57 pontos, mas pode chegar a 60 se vencer e pular para terceiro. Lembrando que o Botafogo está com 60 pontos, também joga mais tarde com o Fortaleza. Mas é aquilo, todo rubro-negro tem o dever hoje de secar o Botafogo e de fazer a sua parte contra o Bragantino. Mas também tem um detalhe, GV, o Bragantino costuma ter um bom retrospecto após as datas FIFA, né? Isso porque, das 3 vezes que aconteceu esse ano, o Bragantino venceu os 3 jogos que tiveram após a pausa. E um deles foi justamente contra o Flamengo. Sei que você não gosta de lembrar daquele 4-0 doloroso no primeiro turno. Flamengo, então, tentando subir na tabela, mas o Bragantino também está ali em cima, de olho no topo, todo mundo com chance de conquistar o título brasileiro, mas a prioridade do Mengão é conquistar uma vaga direta na Libertadores. Mas olha, o goleiro Rossi andou falando de título. O Tite tem todos os jogadores aí à disposição, com exceção do Gabigol. Ele foi expulso no clássico contra o Fluminense, lembra? Naquela briga ali, naquela disputa com o Nino, houve um desentendimento, então Gabigol fora dessa partida. Mas ele também já estava sendo reserva, Pedro, que é o titular do Tite. Então não é uma preocupação tão grande ali pro Tite, né? E a boa notícia é que o volante Gerson e o atacante Bruno Henrique, eles estão liberados, foram julgados pelo STJD por conta das expulsões na partida contra o Santos, mas estão à disposição, liberadíssimos aí pro uso do Tite. Claro, o Tite está usando mais o Cebolinha, o Bruno Henrique deve ficar no banco de reservas, mas é sempre uma boa notícia, né, em relação ali a ter um banco de peso desse tamanho. E também tem a questão dos jogadores selecionáveis, né? Eles que estavam com as seleções. Pulgar, Arrascaeta e Varela voltaram de jatinho. O Flamengo montou aí uma força-tarefa para eles voltarem a tempo. Já estão com o grupo, treinaram ontem normalmente. O Pulgar, de todos eles, foi o que mais entrou em campo. Até separei aqui essa informação, porque ao todo foram 166 minutos nessas partidas, né? Ele que atuou contra o Chile. Contra o Chile não, pelo Chile. Só que 70 desses minutos, GV, foram na noite de terça, na altitude de Quito. Então, cerca de 48 horas aí antes da partida de hoje. Ele é o mais desgastado, mas treinou normalmente com o grupo, treinou bola parada, deve ir a campo, deve ser titular junto com o Arrascaeta, mas caso o Pulgar não seja o titular, tem a opção aí do Thiago Maia. O Varela não é opção, mas o Arrascaeta tá mais tranquilo, jogou menos, né? Jogou apenas 20 e poucos minutos aí pela seleção do Uruguai. Então o Tite, que tem quase todo o grupo aí à disposição, o Flamengo precisando do resultado para, quem sabe, né, voltar a sonhar com o título brasileiro, mas sabendo que a meta é conquistar uma vaga direta para a Libertadores do ano que vem. Mas do jeito que eu te conheço, GV, eu sei que você já tá com a calculadora na mão, já tá fazendo simulador, e todo mundo que comprou o ingresso para vir mais tarde aqui no Maracanã vai estar do mesmo jeito, principalmente se antes o Botafogo tropeçar contra o Fortaleza, né? Volto contigo. Olha, eu tô achando, Tati Tavares, que você tá indo lá na Cigana Sarajane ou na Cátia Flávia, porque eu tava exatamente fazendo isso aqui. E não é só por Libertadores não, hein? Cabe título, hein, Tati? Você não concorda com seu amigo, não?
Olha, GV, eu acho melhor colocar o pezinho no chão, pensar mais tranquilo. O Botafogo fez um campeonato muito melhor. Tudo bem que no segundo turno deu aquela tropeçada. Mas é aquilo, o Bragantino tem um bom time, um bom técnico. Pedro Caixinha tá ligado. Ah, e uma outra informação. Ayrton Lucas deve voltar ao time titular na vaga ali do Felipe Luiz, porque o Tite tá pensando em manter aquele time que venceu o Palmeiras por 3-0. O Tite não é bobo nem nada, né? Time que tá ganhando não se mexe. Muito bem, Tati Tavares, e foi ótimo você trazer essa cereja do bolo, porque ela provocou algumas reações aqui no estúdio. Então eu já te agradeço, vou te convidar a sair desse sol, pelo amor de Deus, que eu tô traumatizado com o negócio de sol, o estádio. Então, calor danado, vá se cuidar. Eu sei que você tem umas 35 entradas para fazer ao longo da programação da Band. Beijo, obrigado. Qualquer novidade é só chamar. Vou virar aqui do tiro de meta, de esquerda, para a lateral esquerda, porque eu vi que o senhor, puxa vida, tirou o Felipe Luiz. Explica pra gente a tua reação. Não, na verdade, assim, tem dois aspectos. O Ayrton Lucas não vem vivendo um grande momento. Sim. Então, assim, a gente espera muito mais desse jogador, aquele jogador que chegou à seleção brasileira. E o Felipe Luiz, ele consegue trazer um pouco mais de equilíbrio defensivo. Tecnicamente, ele ajuda na construção. Ele não é aquele jogador de fazer ultrapassagem, chegar na linha de fundo, mas ele consegue permanecer com essa possibilidade de organização e na criação também por trás ali como meia. Então, assim, e o Ayrton Lucas, por sua vez, ele não tem vivido esse grande... Desde quando ele voltou da seleção, ele não conseguiu... Qual foi o grande jogo dele? Dele, individualmente. O Flamengo fez um grande jogo contra o Palmeiras, mas ele não foi um grande destaque. Então, assim, é lógico que o dia a dia, o Tite está lá acompanhando, ele sabe bem quem está melhor no momento. Então, assim, a gente fala do que a gente viu nos últimos jogos. O Felipe Luiz teve também uma dificuldade naquele último jogo, que teve a entrada do jogador que fez o gol do Fluminense. Mas ele foi prejudicado porque tinha uma dobra de jogador ali. E aí ele ficou na dúvida de bola longa ou se ele ficava por dentro. Então, assim, é um jogador mais experiente, tudo. Eu permaneceria com o Felipe Luiz. Vamos de Campinho enquanto isso. Vai, Fernando, pode continuar falando, vou botar o Campinho na tela. E dependendo de como o Tite vier, com a volta do Bruno Henrique, que é um cara que não faz muito o lado do campo como fazia antes, né? Você fala recomposição. Essa recomposição é fazer o lado todo, né? A gente diz assim, fazer o lado todo do campo. Com o Cebolinha, ele pode usar muito melhor o Felipe Luiz, que o Cebolinha faz o lado do campo inteiro. Agora uma pergunta para o senhor. Oi. Conclua, desculpa. E até o Cebolinha, ele joga até mais aberto. E ele tira o espaço tendo o Ayrton Lucas de fazer ultrapassagem. Com o Cebolinha jogando, não tem muito sentido, porque o Cebolinha é um cara que joga do lado esquerdo. Bem aberto. Ele usa o lado do campo, ou para ir para o fundo, o que faz Aí muito você acha pouco. que pode atropelar ali os dois? Acho não, acontece. Tira o espaço, um ocupa o espaço do outro. Exatamente. E o Ayrton Lucas não é um jogador que vem muito por dentro. Ele até vem de vez em quando para chutar, ele finaliza bem com a perna direita, mas ele não tem esse poder de construção, como o Felipe Luiz vem. É que ele precisa. Então, desculpa, Fernando. O Ayrton Lucas precisa mais daquele espaço para atacar o espaço. Isso aí. É coisa que não. O Cebolinha, estando ali aberto, tira o espaço dele. E ele não tem essa facilidade de vir por dentro. E até porque o adversário tem a marcação em bloco baixo. O Caixinha faz muito bem essa recomposição defensiva no bloco baixo. Ele tira esse espaço para a entrada por dentro. Agora eu queria entender uma coisa. O Flamengo fez uma mega operação. Perfeito. Voo fretado para Varela, Arrascaeta e Pulgar. E aí bota o Mateuzinho para jogar. Não era melhor botar o Varela então? Eu acho que o Varela veio no bonde do Arrascaeta. Entendi. Pegou. Tá indo pra Gávea? Ninho, é o mesmo time, é o mesmo clube. Tô indo, hein? A gente tende a entender dessa forma, porque mas, como assim, ele não é nem a segunda opção. Mas então, eu acho que o Varela ele foi queimado durante o tempo do período e nunca mais teve a oportunidade. Concordo. Porque, eu acho que ele deveria ter mais oportunidade de novo no Flamengo. Concordo. Porque assim, lógico, o Mateuzinho teve lesionado, machucado, ficou um tempão. O próprio Wesley, a gente sabe que ele é mais ofensivamente, mas deixa espaço na parte defensiva. E o Varela vem jogando na seleção também. É convocado, não é à toa. Toda hora tá então, convocado. assim, é um jogador que precisava um pouco mais de espaço, confiança. Mas o Tite pode ser esse cara. Entendeu? Eu o acho perfil que do Tite. O principal, a principal característica do Tite no Flamengo hoje é isso. Devolver a confiança pro Flamengo, é ele trazer novamente o que o Flamengo perdeu durante esse período de mudança de treinadores, do período Sampaoli, né? Essa união do grupo, louco. pelo menos dentro do campo. Fora do campo é problema dos caras, não querem ser amigos, não querem, problema deles, mas dentro do campo os caras têm que estar imbuídos de um propósito comum. Muito bem, coach.
Não é isso? Gostou? Fui bem? Muito bem, até quero o Cortella falando aí, Marcelo. Então essa é a possível escalação do Mengão para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Rossi no gol, Léo Pereira e Fabrício Bruno na zaga, nas laterais Ayrton Lucas e Mateuzinho, volantes Gerson e Érico Pulgar, no meia o Arrascaeta, Everton Cebolinha, Luiz Araújo e Pedro no ataque. E aí, concorda com essa escalação? Você acha que o Ayrton Lucas deve ser titular ou você prefere o Felipe Luiz? Deixe sua opinião aqui abaixo nos comentários e também aproveite e vai deixando seu palpite para esse jogo. Meu palpite é 3-0 Flamengo, é isso mesmo, eu tô confiante. E se você também estiver confiante e quiser fazer uma fezinha no Flamengo, não esqueça que eu estarei deixando o link aqui no comentário fixado na descrição desse vídeo e também nos comentários para você acessar 1xBet, se cadastrar e usar o cupom aqui do canal Treta1x e ganhar 100% de bônus do seu primeiro depósito. Mas então o vídeo de hoje foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like e quiser continuar acompanhando aqui o conteúdo, se inscreva-se aqui abaixo e ative o sininho de notificações, beleza? Já deixou seu like e já se inscreveu aqui no canal. Muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou!